Eu sou neto de pastor, então eu cresci em igreja. Meu avô se converteu em 1948, quando ele tinha 15 anos. Então, ele pagou um alto preço para os filhos. Todos os filhos dele são pastores, meus tios são pastores. Todos da Quadrangular, assim ou não? Pra quem não, Não. sabe, tu veio da galera da Quadrangular, assim, né? Teus pais? Meus pais são pastores na Quadrangular. Eu tenho mais 2 tios na Quadrangular. Os outros 2 tios são ministérios individuais, pessoais deles, que eles acabaram criando e tendo direção de Deus. Mas nessa época, quando meu avô se converteu, ele tinha 15 anos, ele foi expulso de casa pelo evangelho. Então a gente tem uma história, digamos assim, bem pesada, ao mesmo tempo com uma estrutura muito forte, que enraizou muita gente por conta do preço que ele pagou, desse sacrifício que a gente ouviu depois ele contando pra gente, e que hoje não é nem perto daquilo que a gente passa, das nossas lutas, das guerras que a gente tem, comparado a você com 15 anos, tá longe de casa, ser expulso. Foi que seus ano pais, ele se converteu em 1948. E isso aconteceu quando ele tinha 15 anos de idade? Ele tinha 15 anos de idade. Caraca. Meu avô já é falecido, né? Ele já faleceu faz 7 anos que ele faleceu. Então, ele foi morar em tenda, nas igrejas, porque ele chegou ao pastor e falou: pastor, eu fui expulso e eu não tenho onde ficar. O pastor falou: tá, fica aqui na igreja, mora e limpa aqui a igreja, cara. Na verdade, varre aqui, enrola. E ele disse que ele dormia nas tendas enroladas, tá ligado? Então eu fico imaginando essa parada, eu imagino o preço que ele pagou, a dor, pelo evangelho, por amor a Jesus, o encontro tão real que ele teve com Jesus. E isso fez ele ir para um curso de teologia, que na época era dentro da Quadrangular, que era o ministério que ele veio lá em São Paulo, era IBQ, Instituto Bíblico. E minha avó foi fazer hoje também ITQ, né? Instituto Teológico. E esse IBQ, quando ele fez, ele então encontrou minha avó, e ali com uns 17 para 18 anos eles se encontraram. Minha avó também encontrou Jesus muito nova. Ela falava que apanhava muito dos pais por conta de se dizer: eu sou crente agora. E toda vez que a minha bisa, no caso a mãe dela, sabia que ela tinha ido para o templo, para a reunião, ela chegava, ela sabia que ela ia apanhar. Ela disse que andava 2 horas, cara, para poder chegar na reunião, voltava a pé, e ela apanhava muito. E já soltando, quando eu lembro disso, cara, eu vejo como a nossa geração é fraca, né? Porque olha o preço que os caras pagaram, e olha a dor que eles tinham para viver o evangelho de fato, por amor ao reino de Deus, por amor a Cristo. E o preço, minha avó, por exemplo, ela orou em torno de 40 anos pela minha bisavó, pela mãe dela, para ela se converter. Minha bisavó foi se converter quando ela já era velha, tá ligado? E minha avó, passou o que passou, ainda assim ela orava pela mãe dela, pela conversão, mesmo apanhando pra caramba. E apanhar na época não era hoje dar uma palmadinha, era vara, era mangueira, era coisa na cabeça. Que tinha na mão, né? Tacava na cabeça e não tinha coisa. Então, ela sofreu demais pelo evangelho. Então, essa história fez a gente ter uma estrutura muito firme dentro da família. É o que a gente fala, essa história é como se fosse memoriais, né? Que você vai levantando. E toda vez que você olha, você pensa 2 vezes antes de aprontar alguma coisa. Antes de fazer, tá ligado? Enquanto tava falando, tava pensando, né? A gente tem uma facilidade, muitas vezes, de conhecer a história do... é óbvio que a gente tem que conhecer a história desses caras que revolucionaram o cristianismo, né? Por exemplo, cara, Lutero, que é o mais famoso de todos, né? Então, John Hus, os caras que vieram assim, só que às vezes dentro da nossa família a gente tem os nossos heróis, né? Só que por essa coisa de querer encontrar alguém, nossa, super famosão, falta conhecer a história do teu avô, que apanhava muito quando chegava na igreja, enfim, né? Boa. Não, total. Meu avô falava que ele era preso, que ele pregava nas praças, os policiais vinham, batiam nele, espancavam, passava a noite da prisão, pregando na prisão, os caras mandavam calar a boca, entendeu? Você olha pra Bíblia, eu olho pra história do meu avô e falo: caraca, velho. Ele vivia o real evangelho, na vera, entendeu? De verdade. E faz dele o meu herói, entendeu? Então, e essas histórias, quando elas são contadas, é que muitas vezes a gente falha na falta de contar o nosso testemunho. E a gente não tem a menor ideia do poder que tem no nosso testemunho. Quando a gente conta o encontro que a gente teve com Deus, quando a gente se converteu, aquele dia que a gente foi curado. Porque isso aí que tem um poder absurdo. Você, biblicamente, próprio Jesus falando, por exemplo, a mulher samaritana, vai, volta e conta o que aconteceu. Quando ela conta, toda a cidade de Samaria, cara, a gente quer encontrar Jesus. O que ele fez na sua vida? Era um testemunho, não aconteceu mais nada. Era uma história. Imagina o testemunho de Lázaro, tava morto. Depois de 4 dias o cara ressuscita. Jesus não precisa falar mais nada, tá ligado? Era só o poder do testemunho.